tranquila, né? E, doutor Eliezer, você, além de tudo, você também estudou numa grande academia, né? E Eliezer, ele tem um dos maiores penalistas do Brasil, fez doutorado em Coimbra, doutor Fabiano Pimentel. Digo o nome dele porque ele foi meu aluno, é professor da UFBA, e ele, o cara é fera. E ele disse: professor, tem um cara em Santo Antônio de Jesus, lá na faculdade, lá em Valença, na faculdade de Direito, que ele respondeu, fez um resumo em forma de poesia, o resumo de um capítulo do livro dele, uma coisa jurídica, penal, uma coisa assim dura, né? Às vezes sem sentimento. E Eliezer, vindo do Interlã, do sertão, da pisada de Lampião, ele colocou mel e açúcar na obra dele, não foi isso? Positivo, Pedro. Como a doutora Sandra sabe, o doutor Marcelo Navarro também. Não é forte. Muito, né? forte. Muito forte. Doutor Marcelo, só abrindo um parêntese, eu, quando repórter, fui entrevistar na certa-feira o doutor Suzano Sullivan. Aí disse: doutor, com esse nome, o senhor pode se candidatar a secretário de Segurança Pública. Doutor Suzano Sullivan, creio que hoje ele está na região de Vitória da Conquista, por essa região aí, Itapetinga e tal. Mas voltando, essa questão acadêmica, e você também, Pedro, passou, sabe que chega um determinado momento em que a gente cansa em apresentar trabalhos acadêmicos. E quando chega a época de seminário, quase todo mundo apresenta semelhante ao outro, e aqueles que vão ficando para depois, a situação vai se complicando, né? Porque você vai criando um certo cansaço. E é preciso fazer um pouco, tentar inovar. Então, quando o professor Fabiano pediu para que nós fizéssemos o fichamento de um capítulo do livro dele, Tutela Antecipada em Revisão Criminal, e era um trabalho de final de unidade, ele pediu que nós fizéssemos para entregá-lo de forma física, depois ele mudou, que poderíamos mandar através do e-mail. E eu imaginei que ele não fosse ler, ele ia olhar por cima, porque tratava-se do livro dele, então ele ia fazer um olhar superficial. E eu disse assim: eu vou desafiar o professor, porque eu creio que o meu ele vai ler, eu vou fazer em forma de verso. Então eu pedi licença para que fizesse isso, e fiz. E ele gostou muito e publicou no Facebook, muitas pessoas compartilharam, foi assim, muitos elogios. E depois ele me solicitou autorização para publicar na próxima edição dele. E eu prontamente autorizei. Esse livro foi enviado por uma colega, Natália, a doutora Natália, que está lá em Valência. Eu já fui uma vez, não me encontrei com ela estava viajando, disse: olha, eu vou mandar para um colega da Caixa para te entregar, e de forma que não chegou nas minhas mãos. Eu sei que foi publicado sim, brevemente vai chegar nas minhas mãos. Eu vou lançar, não vou pegar na outra. Eu tenho também uma outra colega que pediu que nós fizéssemos um fichamento de um livro para apresentar também em forma de seminário, que é um livro que a doutora Sandra deve ter conhecimento, que está muito voltado para o direito, que é Leviatã. Sim. Eu também fiz em forma de verso. Eu tenho basicamente o fichamento, um resumo do Leviatã. É um clássico, né? Clássico. Agora, no começo do curso de Direito, né? Não, já no meio do curso, já no meio. Muito bem. Então, Eliezer com esse veio e essa memória inigualável, né? Ele é fabuloso. Ele tem, doutor Navarro, um pensamento de um pedreiro de Santo Antônio, do bairro de São Paulo, que é uma periferia, que é a antiga Rua do Sapo. Ele tem um negócio interessante. Um pedreiro, qual é o pensamento do pedreiro sobre gravidez? É sobre o namoro. Namoro. É sobre o namoro. A doutora Sandra está falando sobre a questão da idade, né? Da idade, para o casamento. E ele se reportava a questão do namoro. O pedreiro, miudinho, que nunca mais eu ouvi, mas ele dizia assim: namoro de antigamente era mesmo aquela melaça. A moça ficava na janela, o rapaz, para chegar perto dela, era preciso ter raça. Namoro de hoje em dia não. É mesmo aquela melança,
o rapaz chega para perto da moça, começa naquela esfregança, quando é com 9 meses, olha o tamanho da pança. Um peão, um pedreiro, sabe, um homem sem escolaridade, isso é incrível. Eu quero avisar para o doutor Navarro que eu tenho uma chamada deficiência, eu sou disléxico, né? Eu sou disléxico e eu sofri muito, e meus filhos são disléxicos. Então, veja, há 60 anos atrás, eu tenho 65, e para a escola, um menino disléxico que ninguém sabia de nada, eu sou canhoto, escrevo com a mão esquerda, chuto com o pé direito, disléxico, gago, era gago, então tudo contra mim, e a dislexia é uma coisa muito complexa, né? Interessantíssimo, você falou sobre crianças, como você trabalha, etc., é fundamental, porque os seres humanos são, graças a Deus, eles são parecidos, mas não são iguais, né? A forma de aprender, como é que eu superei tudo isso. Eu sou escritor, eu tenho 7 livros publicados, né? Publicados e esgotados. E com dislexia, sem ter o acompanhamento de um psicólogo, de um psicanalista, nada, foi um sofrimento, sabe? Foi um sofrimento, é incrível essa questão. Mas hoje, o doutor Navarro, o senhor reputa, assim, um dos problemas mais graves do ser humano hoje. Para você, qual é? Olha, inegavelmente, na conjuntura social contemporânea, as doenças ditas como transtornos mentais mais diagnosticados no mundo inteiro, isso não varia, não tem uma variância muito grande de uma cultura para outra, o que é mais impressionante ainda. É impressionante. Mas a doença mais diagnosticada... Essa informação pode ser na Austrália, pode ser no Congo, pode ser na França, no Sri Lanka, no Brasil. Uma das doenças mais diagnosticadas no mundo hoje é a depressão. Acompanhada ela, não sei se vem no ranking de segundo lugar, enfim, vem os transtornos, os assim chamados transtornos de ansiedade, né? Dentre eles o que é mais famoso, porque tem uma expressão comportamental mais chamativa, por assim dizer, mais impactante, que é o transtorno do pânico. E isso tem levado a sociólogos, psicólogos, enfim, psicopedagogos, neurocientistas, a um embate que já é travado na ciência há muitos anos, que é a determinação das questões que eclodem no ser humano como assim ditas patológicas são geneticamente determinadas, são questões biológicas ou são questões culturais, né? E na ciência existem basicamente 3 polos, né? 3 modos de encampar a questão. Existem aqueles que são os biologicistas ou mecanicistas, que acham que a questão fisiológica prepondera sobre a questão sociocultural e subjetiva. Uma outra corrente que vai no outro extremo diz que não, que o psiquismo é que conforma todas as coisas, inclusive os sintomas que aparecem no corpo, ou seja, seria a famosa psicossomática, que traz como principal pressuposto de que todas as doenças, sem exceção, fisiológicas, todas as doenças que se manifestam no corpo, tiveram uma origem a priori psicológica, emocional, e depois é que ela se manifesta no corpo como uma mera repercussão. E entre essas duas escolas, posicionamentos, tem um intermediário, que é o que eu advogo, né, aquele em que eu acredito, que por ser mais moderado, que diz que todas essas questões são, na verdade, biosocioculturais. Então, pode haver sim um componente ou fator de tendência biológica que vai ser agravado ou não em função das experiências que esse indivíduo vai estar levando-se em consideração em que contexto social ele pertence, de que família ele veio, de que classe social, de que raça, etnia, de que cultura. Então, são tantas variáveis que, na verdade, hoje se tem feito muitas pesquisas, mas assim, o fato é que, por incrível que pareça, as 2 doenças mais diagnosticadas no mundo não são as que mais matam hoje no mundo. A doença que mais mata hoje no mundo é a depressão, por conta de uma repercussão dela, que é o suicídio. Depressão, é por isso que eu digo, minha área não é essa, esse cara é bom, estou gostando dele. Você passa com aquele ator, bicho, de Matrix, né? De Ghost, como é o nome do cara?
Constantine também, do filme. Você está convidado aí. Sábado eu tenho outro programa lá na Rede Baiana de Rádio, para você ir lá com a gente. Obrigado. E aqui também, vamos fazer um quadro com você. Não é, Zé? Com certeza. Com certeza. Bom, aí, na hora que a gente calibrar direitinho, você está namorando? Não. Certo, ele olhou, demorou um pouco, tal, certo, tudo bem. Mas não, porque isso é muito subjetivo. Exatamente. E por trás disso tem um bocado de preconceitos e conceitos. E os rótulos que se dão Os rótulos, pessoas. namorando, né? Namorando, por exemplo, eu estava entrevistando uma vez uma advogada que eu perguntei, e aí, você está namorando? Ela disse, eu tenho uma namorada. Para mim foi normal. Por quê? Porque eu me deparo muito dando aulas para advogados em salas grandes, quando eu pergunto, vem cá, como é que está você? Aí ele me disse, não, eu estou com um namorada, tal, isso tem sido muito corriqueiro, né? E o que nada que é humano me é estranho, como diz Sócrates. Mas legal, depressão, o que é que eu faço com depressão? Comigo ela não chega, porque eu gosto muito de dançar. Arrocha, samba, pagode, eu gosto de clássico, eu tenho um piano em casa, um Fritz Dobert novinho, comprado na fábrica. Lá em casa todo mundo toca piano por partitura, não é de orelha, é de Rachmaninoff a Carlos Gomes. Mas eu não vou sair de casa para ficar ouvindo piano. Eu saio de casa para dançar rocha, Silvano Salles, Nira Guerreira, né, Pablo, um pagode, um funk leve. Eu gosto de dançar. Se eu não dançar, eu piro. Minha prece, minha oração é como disse Nietzsche: quem dança, pensa. Né? Eu danço com os astros. É muito importante. E aí as pessoas que moram no interior dizem assim, mas aqui não tem lugar para ir para festa. É porque tem uma cabeça elitizada. A periferia dança. A periferia com um litro de 51 faz a festa. Sabe? Faz a festa. E a elite tem de cheirar, muita parte, não é a elite toda não, mas a elite vai cheirar, vai tomar aqueles uísque todo mais caro do mundo e vai para casa bêbado. E o pianão, uma garrafinha de 51 de pitu ou periquitinha, que é daqui da região, tomou, tá alegre, faz a festa, come amendoim, dança, não tem depressão. E se o marido cair na besteira de dar um tapa na mulher, ela dá um tapa no pé do ouvido dele, os dois rolam no esgoto, porrada, mordida na orelha, e depois estão ali fazendo amor, certo? Tranquilo. Diferente da mulher de classe X, que está preocupada com o patrimônio, que apanha e fica quietinha, tem maquiagem cara, tapa os hematomas e diz, se eu cair, ou não sei o quê. Aí depois está lá procurando o doutor Navarro, que ele é um cara muito preparado e tira esses problemas. Doutor Navarro foi trazido aqui, você tem sido um presente para a gente, estou gostando, por Luana. Como é o nome dela? Luana Brandão. Luana Brandão.